tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o uso da banha de porco no preparo dos alimentos. Muitas pessoas vêm me pedindo para falar mais sobre isso há algum tempo. Eu tenho até um vídeo aqui onde eu falo mais dos melhores óleos e os piores para cozinhar. E naquele vídeo, então, muitas pessoas falaram: Patrícia, você não falou da banha, porque a banha não é óleo, né? A banha é outro tipo de gordura, uma gordura animal. E aí hoje eu vim aqui falar mais sobre ela, as principais características, se realmente ela é boa ou não para cozinhar e quais cuidados você tem que ter. Então fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, está de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Eu vou começar a falar mais então da banha de porco, todo mundo pede para falar, todo mundo quer saber se deve usar, se não deve usar. E tem sempre muitos testemunhos nos comentários, né? Ah, minha avó morreu com 102 anos, e aí ela capinava, e ela usava banha de porco, só cozinhava com banha. Na minha infância, preservava com banha de porco, as pessoas me contando, né? Preservava com banho de porco, não tinha geladeira, e a gente era super saudável. Então, por que será que isso acontece? E quando a gente pensa em gordura de porco, muitas pessoas pensam em gordura saturada, em colesterol aumentado. Então, por que as pessoas que consomem a banha de porco têm uma saúde, enfim, mais interessante do que as que consomem aqueles óleos vegetais? Vamos falar mais sobre isso. Então, na verdade, o que é banha de porco, né? Se por acaso você não sabe, a banha de porco é feita a partir da gordura do porco, que é retirada normalmente aquela gordura subcutânea branca que eles retiram, derretem e depois eles separam, enfim, e depois eles colocam, né, enfim, potinhos e vendem. E vou te dar até uma dica com relação à hora de comprar, se você for comprar a sua banha de porco, tem gente que faz em casa, né? Mas se você for comprar, vou te dar algumas dicas com relação a como escolher uma boa depois, para você não cair em algumas ciladas que acontecem. E aí, normalmente essa banha de porco tem um sabor muito suave e muito gostoso. Ela tem aquele saborzinho de gordura de porco mesmo, né, claro. Então tem gente que fala: eu adoro usar a banha de porco porque o feijão fica maravilhoso, só refogando para usar no feijão, botar no arroz, um frango mesmo, não precisa usar a banha de porco só no porco. Nos legumes, onde você usaria o azeite ou qualquer outra gordura, óleo de canola, óleo de girassol, a pessoa usa a banha de porco porque dá aquele sabor assim, né, temperado de porco e, enfim, né, vai ter aqueles benefícios de não queimar o alimento, dar mais maleabilidade, que a gordura normalmente confere, né? Melhorar o sabor. Então ela acaba sendo bem versátil para alimentos salgados. Muitas pessoas conseguem usar em vários alimentos diferentes, não só em carne de porco, né? Não só para preparar porco. Um outro ponto interessante da banha de porco é que o ponto de fumaça dela é bem alto, e isso é uma coisa que a gente busca muito nos preparos dos alimentos. Quero deixar aqui bem claro que eu não tô falando que eu sou a favor de você fazer fritura com banha de porco, porque eu não sou a favor de você fazer fritura com nada. A gente sempre pode refogar, grelhar, assar, ou até mesmo usar aquelas fritadeiras sem óleo, que eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre elas. Mas se você precisar, enfim, né, refogar mais tempo, deixar mais tempo ali algum alimento, ela vai ficar mais estável do que o próprio azeite, que o ponto de fumaça é mais baixo. Então, nesse sentido, a banha de porco acaba sendo mais estável. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a composição dela em termos nutricionais, proporção de gordura, para você entender melhor também. Tem alguns detalhes bem interessantes para a gente falar com relação à composição nutricional da gordura da banha de porco, que pode ser surpreendente para muitas pessoas. Quando a gente compara, por exemplo, a banha de porco com a manteiga, que muitas pessoas usam manteiga, né, para cozinhar, para refogar, para dourar as coisas, bife, né, passa bife na manteiga. Então, a gordura da banha de porco tem 20% menos gordura saturada do que a manteiga. Olha que interessante. E quando a gente vai analisar a composição dos ácidos graxos presentes na banha de porco, a gente vê que ela tem um ácido oleico, que é um ácido muito interessante, um ácido graxo oleico, que também é encontrado no azeite de oliva. E quando a gente vai ver a proporção de gorduras saturadas, monoinsaturadas, o azeite é riquíssimo em gordura monoinsaturada, né? A gente estima que ele tem em torno de 77% da composição dele de monoinsaturada, que é aquela gordura fantástica para o coração, aquela gordura que protege a gente de algumas doenças cardiovasculares. Eu até falo mais sobre isso no meu vídeo de dieta mediterrânea, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. E a banha de porco tem em torno de 48% dessa mesma gordura monoinsaturada. Então ela é super alta em gordura monoinsaturada também, e tem mais gordura monoinsaturada do que gordura saturada. Então por isso que as pessoas falam que a proporção de gordura da banha de porco é tão saudável e tão interessante para ser consumido.
Tendo dito isso, o perfil de gordura da banha de porco é muito melhor do que, por exemplo, do óleo de canola, desses óleos que as pessoas costumam usar para cozinhar, né? Óleo de girassol, óleo de soja, nem se fala. Então, ela é muito mais saudável porque o tipo de gordura é melhor para o coração, melhor para inflamação. Eu até falo mais sobre isso naquele meu vídeo lá de óleos que eu citei antes, aí eu vou deixar ele aqui na descrição para você. Mas temos um grande parênteses aqui, que apesar de ser uma gordura monoinsaturada, obviamente o azeite ainda é mais nobre e mais interessante para ser consumido, né? Ainda é uma gordura, na minha opinião, ouro, assim, de eleição para utilizar no dia a dia. Mas a banha de porco também é uma quantidade, uma proporção de gorduras saudável e equilibrada para você utilizar, mas é uma gordura. Então, você não pode exagerar e falar assim, vou usar a banha de porco para passar um bife aqui. Quero botar um pouquinho. Aí bota uma colher de sopa. Você não usaria uma colher de sopa de óleo para fritar um bife, você usaria um fiozinho. Então, cuidado com a quantidade, porque por ela ser uma gordura muito palatável, muito gostosa, e as pessoas começarem a achar que ela é muito saudável, elas confundem ser saudável, né, ser mais nutritiva, com ser pouco calórica. E aí, a gente já sabe que o consumo de gordura, qualquer que seja, saudável ou não, a médio e longo prazo em maior quantidade, pode contribuir para o ganho de peso, que por si só já é um fator de risco também para doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Então, tudo com equilíbrio e moderação é mais interessante. Então, pode ser que você possa utilizar a banha de porco sim, mas levando em consideração a quantidade dela, como sempre. Além disso, a banha de porco também contém outros nutrientes, como, por exemplo, a vitamina D, que acaba sendo difícil a gente encontrar a vitamina D em alguns alimentos. Normalmente a gente consegue os precursores dela, ou a gente ativa através do sol, consome através de suplemento, mas a banha de porco, assim como a gema de ovo, é uma boa fonte de vitamina D. Esse é um dado interessante. E também como a gema de ovo, a banha de porco é rica em colina, que é um nutriente interessante para a saúde do cérebro. Ela é um nutriente que diminui o risco de doenças cardiovasculares, doenças no fígado. Então, por isso que muitas pessoas falam, minha avó usava banha de porco para cozinhar, meu avô, minha mãe, e era muito saudável, porque realmente ela é muito nutritiva, desde que usada em quantidades, enfim, normais, né? Em pouca quantidade, como qualquer gordura. E também porque normalmente essas pessoas que antigamente usavam muita banha eram pessoas mais ativas do que a gente é hoje em dia. Então, se você ficar sentado no sofá vendo televisão, consumindo tudo com muita banha de porco, uma grande quantidade de banha de porco, fatalmente você vai engordar. E aí vai ter esse risco de o sobrepeso é um risco para essas doenças que a gente já falou. Ao passo que essas pessoas antigamente normalmente capinavam muito, faziam trabalhos mais braçais, né, no dia a dia mesmo, de cuidar da casa, que seja, ou de lidar na roça, e consumiam bem de porco. Então tinha um equilíbrio entre alimentação e atividade física, que é o que a gente sempre deve manter também. Aí na hora de você comprar sua banha de porco, você se animou, falou, agora Patrícia, quero começar a usar a banha de porco e vou tentar usar aqui no dia a dia agora. Como é que eu faço para comprar uma boa banha de porco? O ideal mesmo é que você tente comprar uma banha de porco criado no pasto, né? E de um porco, enfim, né? Que seja um porco feliz, né? Que seja criado solto, um porco que tenha uma boa proporção de alimentos, não só, enfim, né? Com muito antibiótico e tudo mais. É mais interessante de pequenos produtores sempre. Mas assim, se for difícil para você, lembra sempre de prestar atenção no rótulo quando você for comprar, que não pode ter nada diferente de banha de porco. Eu digo isso porque tem algumas empresas maiores, não os pequenos produtores, normalmente não fazem isso, mas empresas maiores que colocam gordura hidrogenada, por incrível que pareça, para dar uma maior estabilidade e render mais a banha de porco. Então, até na banha de porco hoje em dia tem gordura trans, que é absurdo, gente. Então, mais uma vez, leia sempre o rótulo, porque a gente acha que está comprando uma coisa e está comprando outra, né? E você sabe dos prejuízos para a gordura trans para a saúde, altamente inflamatória, risco de doença cardiovascular, síndrome metabólica, a pior gordura que existe. Tenho vídeos falando mais sobre ela e também como não ser enganado na hora de comprar os alimentos industrializados, é como ler o rótulo, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Lembrando que além da banha de porco, boas gorduras para você usar no seu dia a dia são azeite, são óleo de abacate, o óleo de coco. Eu falo mais sobre isso naquele meu vídeo de melhores óleos, óleo de linhaça. E aí eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, tá bom? Vídeos complementares.
Me conta aqui embaixo se você costuma ou não utilizar a banha de porco, como que você costuma usar no seu dia a dia e quanto você costuma usar. Esse é um detalhe importante. Eu vou adorar ver seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!